Olha só o que o Mbappé falou sobre Bruno Henrique depois de assistir Flamengo X Internacional no Maracanã. Isso mesmo, o astro francês, campeão do mundo, novo reforço do Real Madrid e um dos maiores nomes do futebol atual, e saiu impressionado com o camisa 27 rubro-negro. E não era pra menos, né? Bruno Henrique foi simplesmente o herói da noite, marcando o gol da vitória no duelo decisivos da Libertadores, e Bruno Henrique brilhando. O atacante marcou o único gol da partida diante do Internacional, garantindo a vantagem para o Flamengo no mata-mata. E não foi só o gol, ele correu, brigou, criou jogadas, levou perigo e foi decisivo. Uma atuação de jogador grande em jogo grande, exatamente o tipo de futebol que Mbappé gosta de assistir. Como é decisivo esse cara. O Pilhado, o Bruno Henrique, ele foi muito infeliz na carreira, porque ele teve um período que ele fazia um ano brilhante, aí ele se contundia, ficava com aquele problema dos olhos, ficava muito tempo parado. Como esses números todos que você colocou, eles poderiam ser maiores se ele tivesse uma sequência maior na carreira. Ele passou muito tempo machucado. E é um jogador muito sério, né? Muito disciplinado. Tem essa história aí da Bet aí, que eu espero que ele se saia bem, que fique resolvido da parte dele, porque aí a gente não dá para entrar nesse mérito, mas eu estou falando por aquilo que a gente vê no futebol, por aquilo que a gente vê como profissional e dentro de campo. Ele é um jogador de uma utilidade extrema, por onde passou sempre cumpriu muito, e no Flamengo tem uma história espetacular. Concordo com você, ele tem uma história, no mínimo igual ao Gabigol, mas hoje não dá para comparar a idolatria de um e de outro, pela saída do Gabigol, por tudo que aconteceu. Realmente é um jogador especial, diferente. Hoje cumpriu muito bem a parte dele, além do gol se movimentou, achou bastante espaço entre o sistema defensivo do Internacional no primeiro tempo, depois cansou como todo mundo. Foi natural que saísse, mas realmente é um jogador que tem que ser tratado com um carinho muito especial. É um jogador diferente do Flamengo. E eu vou dizer aqui, só deixando bem breve, Gabigol pra mim nunca vai deixar de ser ídolo do Flamengo. Nunca. Falei isso e vou repetir. O cara fez todos os gols de título de Libertadores da minha geração. Então, quem é dessa geração, quem não viu a geração Zico, tem 2 títulos de Libertadores, sempre com gols do Gabigol. E quando perdeu pro Palmeiras, o gol também foi dele. Agora, o Bruno Henrique, ele é tão efetivo quanto o Gabigol, foi tão decisivo quanto o Gabigol, inclusive naquela Libertadores é dele a jogada do primeiro gol do Gabigol, ele achou um espaço quando o jogo parecia perdido. E outra, Bruno Henrique não vestiu a camisa do Corinthians. Bruno Henrique não comemorou festinha de poderoso chefão depois de passar vergonha pro Olímpia. Bruno Henrique não deu sorrisinho e mandou beijinho pro Dorival depois de perder uma final de Copa do Brasil. Bruno Henrique não deu sorrisinho pra torcida quando foi vaiado. O Gabigol, ele teve momentos que mancharam um pouco da história dele no Flamengo. Bruno Henrique não, Viga. Você concorda que o Bruno Henrique já passou um pouco o Gabigol em idolatria? E outra, que cara impressionante, né? Como ele gosta de jogo grande. Após o fim do jogo, o craque francês foi abordado por repórteres ainda nas tribunas do estádio, e não escondeu a admiração. Bruno Henrique é muito rápido, muito forte e muito inteligente no campo. Ele tem aquela energia que muda o jogo. Dá gosto de ver um jogador assim. Impressionante o que ele fez hoje. Sim, Mbappé disse isso. A fala logo se espalhou pelas redes sociais e repercutiu em portais esportivos do Brasil, da França e do mundo todo. Hemos visto después del partido de Copa, tú y Vinicius cambiándose elogios en redes sociales. ¿Tú crees que Vini y Rodri pueden ser 2 jugadores muy importantes para ti en lo que puedas hacer en el Madrid? Fueron 2 jugadores importantes antes que llegó en Madrid. Han ganado Champions y bien, es un placer para mí de jugar con 2 jugadores así. O nome de Bruno Henrique ganhou destaque internacional mais uma vez, agora com elogios de um dos maiores jogadores do planeta. E é impossível ignorar o timing. Bruno Henrique foi recentemente homenageado pelos 100 gols marcados com a camisa do Flamengo, marca atingida na semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. Recebeu medalha, quadro especial e aplausos da torcida. E agora, dias depois, vive mais uma noite mágica, sendo o protagonista da vitória na Libertadores diante do olhar atento de Mbappé. Vale lembrar que o camisa 27 ainda está em processo de recuperação de uma lesão na coxa, sofrida exatamente naquele jogo contra o Vasco. Mesmo assim, voltou com tudo e mostrou que continua sendo um dos jogadores mais decisivos do futebol sul-americano. O técnico do Flamengo também comentou depois da partida: "O Bruno é o nosso diferencial. Em jogos assim, onde os detalhes decidem, é ele quem aparece." Saber que o Mbappé estava assistindo e falou o que falou só mostra o tamanho que o Bruno tem. Segundo fontes ligadas ao clube, Mbappé teria elogiado não só a parte técnica, mas também a entrega tática, o comportamento em campo e a postura de Bruno Henrique. Para um jogador acostumado a atuar ao lado dos maiores nomes do futebol mundial, essa observação tem um peso enorme.
A torcida do Flamengo, claro, foi à loucura. Logo após a entrevista, os rubro-negros lotaram as redes sociais com memes, vídeos e a hashtag #Mbappé viu BH. Afinal, não é todo dia que um astro global sai do Maracanã encantado com um jogador do seu time. E teve mais. Gabigol, ex-companheiro de ataque de Bruno Henrique e sempre ativo nas redes, comentou com orgulho: "O Mbappé viu, pô. Agora ninguém segura mais o BH. O homem tá voando, decidiu de novo, e com plateia VIP." Com 15 títulos conquistados com o Flamengo, mais de 100 gols e uma história marcada por atuações gigantes, Bruno Henrique segue firme entre os maiores da história do clube. E agora, com os olhos da Europa mais uma vez sobre ele, o atacante vai se consolidando não só como ídolo rubro-negro, mas como referência internacional. Na saída do estádio, ainda cercado por fãs e seguranças, Mbappé soltou uma última frase que ficou registrada pelos microfones: "Bruno Henrique é um jogador especial. Muito respeitável. Ganhou um novo fã hoje." E uma coisa que a gente vai falar ainda mais do Bruno Henrique, mas uma coisa que tem que ser falada: o cara acaba de se tornar o terceiro jogador com mais gols marcados na história do mata-mata da Libertadores. Ele acaba de se tornar o terceiro jogador com mais gols na história do mata-mata da Libertadores. 15 gols. O Gabigol, que é o segundo, tem 16. Ou seja, se o Flamengo passar do Internacional, provavelmente o Bruno Henrique pode passar aí o Gabigol e se tornar o segundo. E aí, sabe quem é o primeiro? O primeiro maior artilheiro do mata-mata da Libertadores é o Riquelme, que tem 17. Ou seja, Bruno Henrique nesse ano, se o Flamengo passar, claro que o duelo é dificílimo, pode se tornar o maior artilheiro de mata-mata da história da Libertadores. Olha a dimensão desse cara. Olha o quanto esse cara é decisivo. Só que ele não é midiático como o Gabigol. Ele não é marrentinho como o Gabigol. Agora, o que o Bruno Henrique faz nesse Flamengo desde